Amém. Peço à igreja, aos irmãos que se coloquem em pé, em reverência à palavra. Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de Marcos, no capítulo 9. Evangelho de Marcos, capítulo 9, e eu quero ler com os irmãos a partir do versículo 14. Amém? Jovem lunático, Marcos 9, 14. Todos acharam? Está escrito assim: e quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo, ficou espantada e correndo para ele o saudaram. E perguntou aos escribas: que é que discutis com eles? E um da multidão respondendo disse: mestre, trouxe-te o meu filho que tem o espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma, e range os dentes, e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E ele respondendo-lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-mo. E trouxeram-lhe, e quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo o endemoniado por terra, revolvia-se espumando, e perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse: desde a infância, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água, para o destruir. Mas, se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando com violência, saiu. E ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que não pudemos nós expulsar? E Jesus disse-lhes: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, esta é a tua palavra, Senhor, que nos traz, ó Senhor, algo que aconteceu ali nos dias do teu ministério na terra, Senhor, e que está registrado aqui, para que através, ó Senhor, disto que aconteceu, o Senhor possa nos ensinar, o Senhor possa, Senhor, revelar para nós, ó Pai, o teu poder, a tua glória, diante, Senhor, dos espíritos, diante, Senhor, das enfermidades e dos males, ó Pai, e nos instruir, Senhor, acerca daquilo, Pai, que o Senhor nos deu como modelo para seguirmos. O Senhor disse: basta ao discípulo ser como seu mestre. Quando nós lemos a Bíblia, quando nós vemos o Senhor agindo nos dias do seu ministério, não só o Senhor está ali para testificar do teu poder e da tua glória, mas está ali para que nós possamos imitar e fazer aquilo que o Senhor também fez, porque o Senhor mesmo declarou: aquele que crê em mim também fará as mesmas obras. Aleluia! Nós cremos nisso, Senhor. Abre, Senhor, o nosso entendimento, Senhor, e nos ajuda, Senhor, a assimilarmos tudo aquilo que o Teu Espírito Santo tem para ministrar aos nossos corações nesta manhã, através desta palavra, Senhor. Tu tenhas toda a liberdade, porque Tu és Senhor, ó Pai. Nós queremos, ó Senhor, que o Senhor tenha, Senhor, toda a liberdade neste ambiente, sobre as nossas vidas. Nós assim oramos e Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, irmãos, podem se assentar. O Senhor me levou a esse texto para falar sobre a importância da fé na nossa vida.
A fé é algo essencial para a nossa vida. Hebreus capítulo 11 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E eu pergunto para você, é possível a gente estar na igreja e não ter fé? É possível a gente estar na igreja e não ter fé. É possível a gente estar seguindo, lendo a Bíblia, seguindo o Evangelho e não ter fé. E nós vamos ver através desse texto que faltou fé tanto para os discípulos, quanto faltou fé para aquele pai que estava ali. Porque aquele pai estava seguindo a Jesus. Aquele pai cria que Jesus era o Filho de Deus. Tanto que ele foi lá, levou o seu filho lá. Se ele não cresce em Jesus, ele não estaria ali com o filho dele. Ele ia dizer, não, isso é um charlatão, não vou levar meu filho lá, não vou perder meu tempo lá. Mas porque ele tinha ouvido falar de Jesus e porque ele cria em Jesus, ele foi e levou seu filho. Amém? E a palavra de Deus vai nos mostrar aqui que quando a nossa fé não está avivada, mesmo que as pessoas orem por nós, mesmo que as pessoas intercedam por nós, nada acontece. A gente pode ter uma fé, mas uma fé, Tiago diz, uma fé sem obras é uma fé o quê? Morta. Tiago fala isso, o apóstolo Tiago fala que a fé sem obras ela é morta. Então a fé para estar viva, ela tem que estar manifestando a nossa fé, a nossa certeza de que aquilo que nós estamos lendo é verdade. Que às vezes eu posso ler aquilo que aconteceu na Bíblia, posso entender, aconteceu lá. E muitas pessoas acham, aconteceu lá, mas não vai acontecer na minha vida. Jesus fez lá, mas não vai fazer na minha vida. Isso é uma fé morta. Se você crê que Jesus fez lá e que Ele não faz hoje, é uma fé morta. Se você crê que Ele fez na vida dos outros e não vai fazer na sua, é uma fé morta. Não produz nada. A fé ela tem que produzir alguma coisa. A fé é algo que produz um resultado. Por isso que Tiago falou, a fé sem obras ela é morta. Ela é um pensamento, um sentimento, quem sabe uma devoção, mas ela não é a fé viva, porque a fé viva ela vai produzir algo. Amém? E nós precisamos entender que a nossa fé ela tem que estar sendo alimentada. E ela tem que estar sendo colocada em prática. Você tiver um carro, mas se você não dirigir aquele carro, ou se você dirige, mas se você não coloca combustível nele, o que vai acontecer? Você não vai poder usar. Você não sabe dirigir, pode ter combustível, mas não vai adiantar. Você não sabe usar. Você sabe dirigir, mas se ele não tem combustível, também não adianta nada. Porque o carro sem combustível não anda. Não é verdade? Não dá nem para sair da garagem. Aqui, principalmente a garagem da igreja. Nem sai da garagem aqui. Não adianta. Então a nossa fé, ela tem um propósito. O propósito é que ela tem que ser usada. E o propósito é que ela tem que produzir algo na nossa vida. Quando a gente olha para Abraão, que é o primeiro exemplo de fé que a Bíblia nos mostra, a fé de Abraão, ela foi colocada em prática. Quando Deus diz para ele, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. E a Bíblia diz que Abraão saiu, crendo em Deus, sem saber para onde ia. Então ele colocou a sua fé em prática, ele usou a fé. Sabia para onde estava indo? Não. Mas ele tinha certeza de que Deus estava conduzindo a vida dele e queria fazer ele chegar num lugar que Deus havia falado. Então ele colocou a fé em prática. Não tinha um Google para dar uma pesquisada, não tinha um WhatsApp para alguém mandar uma foto lá, ó, Canaã está assim agora, ó, que legal. Não, ele saiu na fé. Ele colocou a fé em prática. A Bíblia nos diz que Abraão é o pai da fé, o homem que exercitou a fé, não só de sair, mas de esperar um filho. Um homem que já tinha 75 anos, que a sua esposa já tinha 65, e apesar da idade a mulher era estéril ainda, mas ele creu no Senhor. Romanos diz que ele creu contra a esperança, e foi fortalecido na fé, dando glória a Deus, estando certíssimo de que aquele que havia prometido também era fiel para cumprir. Abraão não tinha nenhuma dúvida no seu coração. Por isso decisões foram tomadas, por isso passos foram tomados na vida de Abraão. Você entendeu que a fé tem que produzir alguma coisa na nossa vida?
Abraão não ficou lá na Mesopotâmia dizendo, não, Deus vai um dia me tirar daqui, e algum dia Ele vai me dar um filho. Então sai, Abraão. Não, peraí, como é que eu vou sair? Não, peraí. Não dá para mim sair ainda, porque eu não sei para onde Deus quer me levar. Se ele tivesse esse pensamento, ele estava lá, tinha morrido na Mesopotâmia, sem ver a terra da promessa e sem poder gerar um filho. Então muitas vezes nós estamos assim. Deus falou, mas Deus quer que nós tenhamos decisões e atitudes de fé, para que Ele comece a trabalhar na nossa vida. A fé tem que ser colocada em prática, tem que ser exercitada. Amém? Aqui a palavra de Deus vai nos mostrar no versículo 7 e 8, olha o que diz aí. Versículo 7 e 8, não, eu errei aqui, irmãos. É versículo 17 e 18, faltou um na frente dos números que eu coloquei aqui. E um da multidão respondendo disse, mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo. Então ele estava na presença de quem? De Jesus. Amém? Ele foi buscar Jesus, saiu da casa dele, foi até ali, trouxe-te o meu filho. Versículo 18, e este aonde quer que o apanha desse pedaço, ele espuma, range os dentes, vai se secando. Eu disse aos teus discípulos que o expulsassem e não puderam. Então os discípulos oraram por aquele menino, mas não teve resultado. Ele levou o menino até a presença de Deus, ele pediu a oração dos discípulos, o menino foi colocado ali, foi orado pelo menino, mas nada aconteceu. E por que nada aconteceu? Nós vamos ver aqui por que nada aconteceu. Versículo 19. Jesus respondendo lhe disse, ó geração incrédula. Então Jesus está olhando para aquelas pessoas e Jesus não vê fé neles. Mas o principal ali que tinha que crer era quem? O pai do menino. Mas Jesus olhou para ele e não viu fé nele. Diferente de quando Jesus conversa com o centurião, e Jesus diz para o quê? A respeito do centurião. Nem em Israel encontrei tanta fé. Então Jesus olha para o centurião e vê fé no centurião. Vê fé na atitude do centurião, nas palavras do centurião. Outra passagem que nos mostra que Jesus viu a fé. Os 4 amigos levam o paralítico, não tem como chegar perto do Senhor Jesus, então o que eles fazem? Sobem ao telhado, destelham a casa, desce aquele paralítico na cama até a presença de Jesus. E diz o texto, vendo-lhes a fé. Você vê que a fé, ela pode ser vista nas nossas atitudes. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, perdoados te são os teus pecados. Vendo-lhes a fé. Então Deus quer ver atitudes em nós. Onde Jesus viu a fé do centurião? Ele disse, Senhor, não precisa ir em casa. Dize somente uma palavra e o meu criado sarará. Quantas pessoas no ministério de Jesus tiveram essa fé? Foi o único. A maioria das pessoas diziam, Senhor, vem. As irmãs de Lázaro disseram, vem. Elas poderiam ter dito, Senhor, dá uma palavra aí que Lázaro vai ficar curado aqui. Iria acontecer. Mas elas não tinham fé para isso. Então, vem, Senhor. Jairo, Senhor, vem, corre para minha casa que a minha filha está moribunda. Ela está para morrer. E morreu mesmo, antes de Jesus chegar. Mas Jairo, a fé de Jairo era uma fé pequena. Porque ele tinha que ver Jesus entrar na casa dele e orar. Então existem, irmãos, as nossas atitudes vão dizer que tipo de fé nós temos. Mas tem que ter fé. Esse aqui, mesmo trazendo, colocando diante de Jesus, e mesmo as pessoas orando, ele ainda não tinha fé. E nós vamos ver que ele mesmo vai confessar. Jesus, olha, geração incrédula, até quando estarei convosco? Vocês estão vendo, mas nunca acreditam. Por mais sinais que eu faço, por mais curas que eu realizo, vocês ainda continuam não crendo. Verso 20, trouxeram-lhe, e quando ele o viu, logo o espírito agitou com violência, e caindo endemoniado por terra, revolvia-se, espumando. E Jesus vai perguntar então, quanto tempo há que lhe sucede isso? E ele disse, desde a infância, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para destruir. Olha aqui a palavra dele, mas se tu podes fazer alguma coisa. Aqui está mostrando que ele não tem fé.
tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se tu podes fazer alguma coisa, quer dizer, ou Deus pode ou Deus não pode. Ou Deus é ou Deus não é. Quando você ora, Senhor, se o Senhor puder me abençoa, está errado essa oração. Se o Senhor puder fazer alguma coisa para mim, não, está errado. Se o Senhor quiser me abençoar, está errado. A gente não manda em Deus. A gente não controla Deus. Mas a palavra de Deus nos mostra quem Deus é. O que Ele faz e o que Ele não faz. O que Ele quer e o que Ele não quer. O que Deus quer? Aquilo que está de acordo com a sua palavra. O que Deus não quer? Aquilo que não está de acordo com a sua palavra. Se eu orar para Deus fazer alguma coisa e não está de acordo com a sua palavra, Ele não vai fazer. Se eu orar sem acreditar que Ele pode resolver aquela situação, também Ele não vai manifestar o seu poder. Porque eu não tenho fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Tiago diz que aquele que duvida é semelhante à onda do mar. É levado pelo vento para uma... Você entendeu? E às vezes a gente está assim. A gente está sendo levado de um lado para o outro. A gente faz uma coisa, faz outra. Se alguém fala alguma coisa, a gente faz. Se outro fala alguma outra coisa, a gente faz. E a gente está orando nesse meio tempo, mas a gente está assim, igual a onda do mar. Sendo jogado para um lado e para o outro. Falaram para mim que se eu fizer isso vai dar certo. Aí eu vou lá e faço. Aí eu estou orando, Senhor, faz um milagre. Mas enquanto Deus não faz um milagre, falaram para mim que é bom fazer aquilo. Então eu vou fazer. Eu estou igual a onda do mar. Estou sendo jogado para lá e para cá, não estou crendo. Eu estou fazendo de tudo e estou vendo se alguma coisa dá resultado. Isso não é fé. Isso não é fé. Se eu estou fazendo tudo que me ensinaram, e hoje em dia as pessoas estão fazendo assim, ela está orando, está na igreja, mas ela faz uma simpatia, mas ela levanta de manhã com o pé direito, né? Faz uma misturada danada, Deus não vai agir nisso. Um sincretismo religioso, né? A misturança. Deus não faz isso. Deus não age nisso. Está uma mistura, está igual. E Tiago continua falando que quem é como a onda do mar, levado e jogado de um lado do outro, ele diz assim, não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Não recebe nada de Deus. Então eu preciso aqui, Jesus ouve aquele que fala, e olha a resposta de Jesus, versículo 23. Ele diz para Jesus, se o Senhor pode fazer alguma coisa, jogou a responsabilidade aonde? De Jesus. E quantas vezes a gente está assim, já orei, mas Deus não quer me abençoar. Eu já pedi, mas Deus não quer me abençoar. A gente está jogando a responsabilidade tudo nas costas de Deus. Parece que Deus é mau. Parece que Deus não quer abençoar. Parece que Deus não é bom. Parece que Deus não quer se compadecer. Mas isso é tudo uma desculpa para desviar o foco da nossa incredulidade. Verso 23, Jesus disse-lhe, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Jesus joga a responsabilidade para ele, a responsabilidade aqui é tua. Eu tenho poder para realizar um milagre, eu posso fazer um milagre, eu quero fazer um milagre, mas você tem que crer. Porque sem fé, repete comigo, irmão, sem fé o quê? Impossível agradar a Deus. Tiago diz que aquele que duvida não recebe nada de Deus. Tiago capítulo 1. Quem duvida não recebe nada de Deus. Por isso que Jesus está olhando, fazendo com que aquele homem olhe para si mesmo. Que às vezes a gente está olhando para os outros. O pastor orou, mas pastor, hoje em dia o pastor não estava na bênção não, né pastor? As pessoas fazem isso com a gente. Acho que hoje o pastor não estava na bênção não, ele orou, mas não senti nada, não aconteceu nada. O pastor hoje não estava muito inspirado não. Bom, a responsabilidade de crer é sua. É lógico que o pastor tem que crer, movido pela fé. Mas se o pastor crê e você não crê, nada acontece. Jesus está mostrando isso aqui, irmão. Os discípulos oraram por outras pessoas e foram curados? Sim. Quando Jesus envia eles na missão, eles voltam falando, Senhor, aconteceu isso, aconteceu aquilo, os demônios saíram. Lucas 10, a missão dos 12, a missão dos 70. Acontecia, os discípulos oravam e acontecia milagre. Os discípulos oravam e acontecia. Quando você olha para Atos dos Apóstolos, os discípulos estão orando e milagre está acontecendo. Então o problema não está nos discípulos. O problema não está em Jesus. O problema está onde? No pai do menino. O
problema está na incredulidade. Você vê que até agora Jesus não orou pelo menino. Jesus não podia orar pelo menino? Aí se Jesus ora pelo menino antes de tratar com o pai, o que acontece? O pai ia continuar na incredulidade. Ia continuar falando, hoje Deus quis. Aí amanhã, se não acontecesse alguma coisa, hoje Deus não quis. E Deus é assim? Bem me quer, mal me quer, bem me quer, mal me quer. Um dia Deus está de bom humor, Ele me abençoa. Um dia Ele está de mau humor, Ele não me abençoa. Ué, que evangelho é esse? Evangelho da sorte? Se eu der sorte, pegar Deus num dia bom, Ele me abençoa. Se eu der azar e orar num dia que Deus está mal-humorado, Ele não vai me abençoar? Não, isso não é o que a Bíblia nos ensina, não, irmão. A Bíblia nos mostra quem Deus é, nos revela o caráter de Deus, a personalidade de Deus. E Jesus está dizendo aqui, tudo é possível ao que? Tudo é o que, irmão? Tudo é o que? Tudo é tudo. O tudo quer dizer o quê? Que tudo aquilo que eu colocar minha fé vai acontecer. Desde que esteja de acordo com a palavra de Deus, tá, irmão? Amém? Não vai tudo um absurdo. Aquela pessoa ali, eu quero que ele quebre a cara. Não, aí Deus não vai estar nessa oração, não. Isso aí também não é nem fé. E a fé está de acordo com a palavra de Deus. A vingança pertence ao Senhor. Se você for querer fazer mal para alguém e se vingar de alguém, aí você já não está na fé. Você está aí influenciado pelo inimigo. Ou pela tua carne. Então a fé é de acordo com a palavra de Deus. Tudo é possível ao que crê. Jesus não pôs nenhum limite, nenhuma barreira. Tudo aquilo que está na palavra de Deus, que é a vontade de Deus, se eu crer, Deus vai fazer. Não é porque Deus é meu empregado. É porque Deus é fiel com a sua palavra. Deus é fiel com aquilo que Ele nos ensina. Deus é fiel com aquilo que Ele apresenta para nós dele mesmo na palavra. Então Jesus mostrou aonde é que estava o problema. A fé, irmãos, ela tem que ser avivada. Versículo 24. Logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Outras versões que eu gosto mais diz: ajuda na minha falta de fé, ou na minha pequena fé. Ele reconheceu que a fé dele era pequenininha. Era uma fé muito pequena. Senhor, eu entendi que eu preciso crer, Senhor. Mas nessa questão de fé, eu estou iniciando, eu estou engatinhando ainda. Mas Jesus desprezou a fé dele? Não. Porque perdão, irmãos. Porque Jesus vai nos ensinar que mesmo a partir de uma pequena fé, Ele pode operar. Mateus 17. É a mesma passagem, só que Mateus registra um detalhezinho que Marcos não registra. Nas palavras do Senhor. Mateus 17, o versículo 20. Os discípulos vão perguntar: Senhor, nós oramos lá e não aconteceu nada. E Jesus vai responder para eles, vai dizer: por causa da vossa pequena fé. Você vê que tem que ter fé em quem ora e tem que ter fé em quem está pedindo oração. Tem que ter fé dos dois. Jesus disse que os discípulos também não tinham fé. Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Tudo na igreja tem que ser movido pela fé, irmão. Pastor tem que ser movido pela fé, e você tem que ser movido pela fé. Se faltar fé em algum lado aí, Deus não vai operar. Amém? Ô pastor, muito obrigado. Tem que ter fé. Jesus diz: fé do tamanho de um grão de mostarda. Você já viu o grão de mostarda? Pinga uma caneta no papel assim, é daquele tamanhozinho, uma sementinha de mostarda. Eu tenho uma na minha carteira aqui, mas não dá. Se eu mostrar aqui, você não vai ver, de tão pequena que ela é. Mas Jesus disse que mesmo uma fé do tamanho de um grão de mostarda é suficiente para que um grande milagre aconteça.
Porque você vai dizer para o monte, passa daqui para acolá, e o que vai acontecer? Vai passar. E Jesus diz que essa fé, pequenininha, do tamanho de um grão de mostarda, nada vos será impossível. Então não é o tamanho da fé, mas é a fé em si. Lógico que se eu tiver fé maior, Deus pode fazer coisas maiores. Mas uma fé do tamanho de um grão de mostarda, meu irmão, olha o que Jesus falou. A montanha, se eu falar, monte, sai daqui, vai para lá, ele vai mover. A coisa mais difícil que tiver diante de você, você vai conseguir vencer pela fé. Em nome de Jesus. Porque a fé, irmãos, só para você entender, ela é como se fosse um fogo. Você tem lá uma vela acesa. A partir daquela chama, daquela vela, ou do fósforo, você não pode iniciar um grande incêndio? Às vezes uma fagulha inicia um grande incêndio de grandes proporções. Às vezes, né, não gerou nem uma grande chama, mas começou lá pequenininho, mas tomou uma proporção. Então a fé é a mesma coisa. Tem que ter a fé, porque a partir da fé algo vai começar a acontecer. É a partir da fé que Deus começa a agir. É a partir da fé que Deus começa a mover as coisas no mundo espiritual. Não que Deus dependa da nossa fé para fazer alguma coisa. Então quer dizer que se eu não tiver fé, Deus fica fraquinho lá e Ele não pode fazer nada? Não. O poder de Deus continua igual, Ele é todo poderoso. Mas Deus nos ensina que através da fé, é a maneira que Deus nos ensina na sua palavra. É o caminho que Deus nos mostra para fazer. Independe do poder de Deus. Eu não vou interferir no poder de Deus. Eu creio no Deus, vou tornar mais Deus poderoso. Eu não creio no Deus, vai ficar fraquinho. Não, nada a ver isso aí. Deus continua sendo todo poderoso. Mas Deus me ensina que para mim poder fazer com que esse poder, aleluia, comece a agir na minha vida, eu preciso ter fé. É pela fé que Deus vai agir na minha vida. É pela fé que Deus vai olhar para mim e vai se inclinar para mim e vai responder a minha oração e o meu clamor. É pela fé, irmão. Tudo é pela fé. Algumas pessoas chegaram no Senhor Jesus e pediram: Senhor, eu quero ver. Senhor, e Jesus vai dizer: você crê que eu posso fazer isso? Seja feito conforme a tua fé. Jesus nunca disse para ninguém: seja feito conforme a minha fé. Você nunca vai encontrar essa expressão na Bíblia. Mas você vai encontrar várias vezes Jesus falando: seja feito conforme a tua fé. A tua fé te salvou. Você vai ver Jesus dizer isso. Seja feito conforme a tua fé te salvou. Então aonde é que tem que estar a fé para que Deus possa operar? Em mim, na minha vida. Amém? E o que é a fé? Romanos 10, 17 diz: de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Então tudo começa na palavra de Deus. Fé não é um pensamento aleatório. Eu creio que eu posso virar um astronauta. Não é uma coisa aleatória assim. Eu creio que eu posso virar um piloto de Fórmula 1. Não é uma coisa aleatória. A fé, ela tem um fundamento, ela tem uma base, a base é a palavra de Deus. Deus pode pegar alguém e tornar ele um astronauta? Pode. Mas aonde que Deus vai começar a trabalhar? Naquela vida, primeiro entendendo. Um jovem, entendendo que ele tem que colocar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça. Que ele tem que entregar o caminho dele nas mãos do Senhor. Que ele tem que abrir mão dos sonhos e dos projetos pessoais dele e dizer: Senhor, faça a tua vontade na minha vida. Aí Deus pode direcionar ele e colocar ele lá. A fé não é uma ferramenta para realização de sonho pessoal, de desejo pessoal. Não é para satisfazer o nosso ego. A fé não é um instrumento de satisfação do ego, mas a fé é um instrumento da manifestação do poder de Deus e da vontade de Deus na nossa vida. É a vontade de Deus que vai se manifestar na nossa vida. É o poder de Deus que vai se manifestar na nossa vida. Aleluia!
Quando nós nos colocamos e nos submetemos àquilo que a palavra de Deus declara. Então, por isso que ela começa onde? Na palavra de Deus. Eu vou ler a palavra de Deus, porque eu lendo a palavra de Deus, eu vou conhecer a vontade de Deus, eu vou conhecer o caráter de Deus, eu vou conhecer quem Deus é, e aí eu vou tirar esses pensamentos que são errados da minha mente. Eu vou entender que as coisas de Deus não são ferramentas, instrumentos para a satisfação do meu ego, da minha vontade, da minha vaidade, mas que a palavra de Deus vai me apontar que eu tenho que abrir mão de tudo e me colocar inteiramente nas mãos de Deus. Aí Deus começa a agir. Por isso que Deus disse para Abraão, o primeiro, o patriarca da fé: sai, te esvazia, sai da casa do teu pai, sai da tua terra, sai da tua parentela. Eu não quero que você se apoie em nada, eu quero que você se apoie só em mim. Não quero que você tenha nada para você ficar segurando. Se der errado com Deus, eu volto para cá. Não, rompe tudo. E eu vou te levar para bem longe, não é para perto não. Na primeira dificuldade você vai voltar para a casa do teu pai. Não, não, não. Vou te levar lá para longe. É bem longe. E você vai olhar para um lado e para o outro e vai dizer: nossa, só tenho Deus aqui. Aleluia. Mas Deus é suficiente. Mas Deus é suficiente. Amém? E é isso que a gente precisa entender, irmão. A nossa relação de fé tem que ser assim. É igual o salmista: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Ele não enxerga socorro nesta terra, mas ele enxerga socorro no céu. O meu socorro vem do Senhor, aleluia. Isso é que é fé, irmão. Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Quando Davi vai enfrentar Golias, ele não tem um capacete, uma couraça, uma espada, um escudo. Por quê? Para ele não confiar. Esse capacete é bom, hein? Se ele me der um golpe lá, tirar uma flecha lá, esse capacete aqui me protege. Não, quem me protege é Deus. Eu não tenho escudo, porque dependendo lá do que ele fizer, eu posso me proteger. Não, o meu escudo é o Senhor. Eu não tenho uma couraça lá, porque se o escudo falhar, se o capacete falhar, se ele vier no corpo, a couraça me protege. Não, a minha proteção única e exclusivamente é Deus. Aí você começa a entender por que Deus faz as coisas dessa maneira. Por que quando Davi veste todos os apetrechos de Saul, a couraça, o capacete, a espada, o escudo, Saul coloca tudo à disposição dele. Mas Davi, pelo Espírito Santo, ele diz: isso aqui só vai me atrapalhar. Por quê? Porque se ele vai com aqueles apetrechos, ele deixa de confiar em Deus e ele vai confiar naquilo. Saul está perseguindo Davi, Davi está fugindo. Aí tem uma cidade de Israel chamada Keila, os filisteus vão lá, invadem Keila, começam a saquear Keila, e Davi então, por misericórdia aos cidadãos de Keila, ele vai lá, livra Keila e entra na cidade. É uma cidade que tem muros altos, portas e ferrolhos. E Saul fica sabendo que Davi está em Keila, e Saul pensa assim: agora eu mato Davi, porque ele vai confiar nos muros, nas portas e nos ferrolhos. Agora eu vou e ele não vai fugir, ele vai se refugiar em Keila. Mas Davi é um homem movido pela fé e pela sua dependência em Deus. Davi, antes, quando ele ouve dizer que Saul está vindo, o que ele vai fazer? Orar. Senhor, é verdade que Saul vem? Deus diz: é. Cidadãos de Keila me entregariam nas mãos de Saul? Deus diz: entregariam. Aí Davi fala: ó, perna para que te quero. Não vou confiar no muro, não vou confiar na gratidão do povo, não vou confiar nos ferrolhos, eu vou, ó. Porque se ele confia na gratidão do povo, nos muros e nos ferrolhos, ele tinha morrido. Isso nos mostra que a nossa confiança tem que estar no quê? No Senhor. A nossa confiança tem que estar no Senhor. Não é se alguém pode me ajudar, então vou estar na bênção. Não é, se eu tiver isso ou aquilo, se Deus me der bens materiais, então estou abençoado. Não, a minha bênção depende da minha comunhão com Deus. Porque se eu estou com Deus, não importa se eu estou no deserto. Faltou alguma coisa para o povo no deserto? Não. Tinha pão todo dia? Tinha água todo dia? Tinha saúde todo dia? Tinha roupa? Tinha teto? Tinha a presença de Deus? Tinha. Então isso é o suficiente. Porque se você estiver num palácio,
cercado de todos os bens materiais, mas se a presença de Deus não está ali, você está na miséria, você não está na bênção. Então a fé é importante para nós, e nós só vencemos através da fé. A fé que nos coloca na presença de Deus. A fé que faz com que eu tenha acesso a toda a provisão que a palavra de Deus diz que Deus tem para a minha vida. A fé que me faz vencer. Hebreus capítulo 11, pela fé venceram reinos, apagaram a força do fogo, tantas coisas realizaram pela fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? Vamos nos colocar em pé.